Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Felipe Gremelmaier do PMDB. Vamos aqui tratar de políticas voltadas ao esporte, fazer um panorama do esporte não só no nosso município, mas extensivo em nível de Brasil. Vereador Felipe, é um prazer tê-lo novamente no De Frente com a Lei. Prazer é todo meu, Fábio, poder retornar ao programa e a gente debater alguns assuntos que já debatemos em outras oportunidades e hoje a gente poder também acrescentar algumas situações que vêm acontecendo no município e também, por que não, fora de Caxias do Sul. O senhor sempre muito identificado com o esporte, não é à toa que escolhemos essa pauta para a edição de hoje. E, a propósito, estamos aí há pouco mais de um mês da Copa do Mundo. Lá atrás debatíamos primeiro a questão da candidatura de Caxias do Sul como campo de treinamento para receber uma seleção que acabou não acontecendo. Como o próprio vereador Washington Cerqueira, com quem nós conversamos há poucas semanas, colocava todo o esforço no município, mas a proposta de Viamão foi maior, no sentido de receber a seleção do Equador e outras seleções que estavam alinhavadas com Caxias. Aí o problema foi a questão do próprio sorteio da primeira fase da Copa do Mundo. Por exemplo, a Costa Rica foi uma que ele fez menção, vai jogar em Fortaleza, e o estado mais próximo em que ela vai jogar na primeira fase é Minas Gerais. Então fica bastante complicado. Mas, no mais, vereador, fazemos um balanço das obras, de tudo que se precisariam, e quase nada saiu de lá para cá. Aeroportos estagnados, esboços ainda de projetos. Porto Alegre recebeu recursos de obras viárias há pouco mais de um mês e meio, 2, então também vai conseguir concluir as obras posteriormente aos Jogos. Ainda fica aquela ideia, bom, mas só a provocação do evento da Copa do Mundo fez com que viessem recursos, mas ainda é muito pouco, vereador. Olha, primeiro com relação a Caxias, Fábio, é o que a gente sempre falou, né? Caxias tinha condições, né? À toa que várias seleções vieram a Caxias do Sul conhecer, não só Caxias, mas a região toda. Muitas estiveram por aqui. A questão do sorteio foi algo que atrapalhou, sim. Mas eu tenho certeza que o trabalho feito em Caxias do Sul, independentemente de quem esteve à frente da secretaria ou da própria SIC e dessas 40 entidades, foi extremamente importante para o município, porque a gente sempre defendeu dentro do comitê que não se fizesse investimentos em Caxias do Sul que fossem durar somente o período da Copa. E aí está aí a justificativa. Só para situar as pessoas, inicialmente o senhor era o secretário de Esporte e Lazer do município, na depois gestão do prefeito José Ivo Sartori, depois o Plen, que também já foi treinador de futebol. Sim, né? Isso. E quando eu citei o vereador Washington, que já está na casa, se refere ao período dele ainda como secretário do esporte do município, que se encerrou no final de março passado, quando ele retornou à Câmara de Vereadores. Né? Isso, então todo esse período, teve um andamento, esse trabalho todo da Copa do Mundo, e Caxias do Sul esteve nesse patamar todo, foi referendado pela FIFA, foi indicado pela FIFA como uma possibilidade, e o sorteio teve algumas situações que complicaram a vinda, até porque a gente está num país continental, mas eu tenho certeza que o trabalho feito em Caxias do Sul por essas quase 40 entidades ele foi extremamente positivo, porque muitas pessoas foram qualificadas em Caxias do Sul, terão utilidade agora no período da Copa do Mundo, porque muitos turistas virão a Caxias, que era o outro grande objetivo, receber os turistas e mais do que isso, receber eles bem aqui em Caxias do Sul, e tenho certeza que isso vai acontecer. Com relação à Copa nacionalmente, a gente vê algumas questões extremamente delicadas. Sempre foi minha grande preocupação para a Copa no Brasil a questão dos aeroportos, e vejo que essa preocupação tinha razão lá atrás e ela não se concretizou para o período da Copa, porque a gente não vai querer imaginar que em 40 dias agora, 40 e poucos dias, todos os aeroportos que estão atrasados vão ter a sua solução para o período do Mundial. A gente já viu o anúncio essa semana que o aeroporto de Porto Alegre ele vai ficar pronto em 2016, o aeroporto que era para a Copa de 2014. Né? Então são situações extremamente delicadas e que vão prejudicar sim a vinda de turistas, não só para o estado do Rio Grande do Sul, mas para todo o país. O aeroporto de Porto Alegre, olha, não é nem a questão da Copa do Mundo. Muito antes já se debatia, por exemplo, a necessidade de ampliação, de construção de uma segunda pista, reformas no terminal. Eu lembro, e aí eu não vou mentir para o senhor, se eu não estou enganado, em 2008,
Eu era repórter do Jornal do Comércio e naquela oportunidade eu entrevistei o José Fortunati, hoje prefeito de Porto Alegre. Naquela época ele era secretário dessas áreas aí de obras e mobilidade. Eu o entrevistei naquela oportunidade e ele tinha uma série de projetos. Fizemos uma longa entrevista que acabou saindo encartada no caderno de indústria, do Dia da Indústria do Jornal do Comércio. Quer dizer, nós estamos falando de 6 anos atrás. Ainda o Brasil estava engatinhando na ideia de, quem sabe, sediar uma Copa do Mundo, e as obras estavam praticamente encaminhadas, já com prazos pré-estabelecidos, e nada aconteceu. Por que essa morosidade tão grande, a seu ver, vereador? O senhor que já tem uma certa experiência na questão do andamento do poder público, enfim. É uma questão bastante ampla. Eu acho que primeiramente é planejamento, né? Não pode deixar algo de tanta relevância para se fazer em 2, 3 anos. A movimentação toda de um aeroporto, tu vai acabar interferindo em várias áreas. E não é só o aeroporto em si. Nós hoje, no Brasil, nós não temos condições de tirar as pessoas dos aeroportos. As pessoas chegam nos aeroportos e não conseguem sair. Não tem metrô, não tem trem, não tem forma de acesso para as cidades, como acontece em praticamente todas as cidades da Europa. Então a gente tem uma deficiência muito grande de acesso ao país por via aérea. Então, isso tudo são situações que agravam, e essa demora na solução das obras, indenização de áreas que precisariam ser feitas, é um dos casos de Porto Alegre, né? Indenização de uma grande área para ampliação da pista. A Vila Dique, Vila Nazaré, houve um encaminhamento no sentido de retirar as famílias e construir outras moradias, mas, a meu ver, ali emperrou muito mais a própria execução das obras. É, claro que é a execução das obras. E a gente está falando só de Porto Alegre, mas Exatamente. Poderíamos ir a Cuiabá, poderíamos falar de São Paulo. Guarulhos não está pronto, que é a principal entrada do país é Guarulhos hoje. E as obras não estão prontas. Belo Horizonte estava em andamento ano passado. Está em andamento, mas não tem nenhuma obra pronta ainda. Das 30 e, se eu não estou enganado, 33 obras previstas na matriz dos aeroportos para a Copa do Mundo, nós temos hoje somente 3 obras finalizadas. E não são obras de um aeroporto, são obras pontuais dentro de aeroportos. Então, está tudo muito atrasado. E não vai ficar pronto. Claro que eu espero que essas obras continuem no pós-período da Copa do Mundo, porque vai ficar como um legado para a população brasileira e para os turistas que vão continuar acessando o país. Mas para a Copa do Mundo vai ser um dificultador. Se confirmarem esses números, e a gente sabe pela venda de ingressos que a tendência de confirmar o número de 600 mil turistas, o que vão gerar internamente entre os turistas do Brasil que vão viajar de um estado para o outro e os que virão de fora, vão gerar em torno de 8 milhões de viagens dentro do país em 30 dias, os nossos aeroportos não vão suportar isso. Não vão ter condições de suportar isso. Então, o Brasil como nação pode perder muito dinheiro em virtude dessa deficiência nossa, principalmente na área dos transportes. É muito difícil e há uma cultura complicada no Brasil no desenvolvimento de outros modais de transporte, como, por exemplo, a ideia de um metrô é praticamente uma novela. Quanto tempo se levou para anunciar, por exemplo, a ampliação do metrô da região metropolitana de Porto Alegre até São Leopoldo, até Novo Hamburgo, saindo de São Leopoldo até Novo Hamburgo. Aí teve a questão do aeromóvel ali, que vai da estação do metrô ao aeroporto até o Salgado Filho, via aérea, mas houve um grande projeto de um metrô que ligaria o mercado público de Porto Alegre até o estádio Beira-Rio, que não se concretizou e o projeto foi totalmente alterado. Agora ele atravessa mais a parte norte de Porto Alegre e liga, digamos assim, o mercado até o final da Avenida Cis Brasil, ali da região norte de Porto Alegre. Mas não só a questão geográfica de Porto Alegre, mas o país como um todo tem uma resistência muito grande. E aí nós vemos a questão da inflação, o encarecimento do combustível, porque fica todo mundo submetido ao transporte terrestre. E aí o consumo de gasolina é absurdo. Né? E aí o engarrafamento, congestionamento, e todas aquelas mazelas que a gente passa dia a dia, aí tem resposta. Né? Nós não temos acesso ao transporte público, principalmente nas grandes cidades. Então a gente não vê essas possibilidades e são dificultadores. Quem conhece alguns países da Europa, ou mesmo Estados Unidos, sabe a facilidade que é e a tranquilidade que é tu te locomover dentro do país. Então nós temos esse dificultador, sim, nós temos dificuldade para sair de um estado para o outro. Internamente, a gente imagina a dificuldade que nós temos para ir para um outro país e as pessoas de outros países acessarem o Brasil. Então, a Copa do Mundo talvez permitisse isso, mas o país não soube ainda aproveitar essa grande possibilidade que era, ao menos, nós encaminharmos umas soluções bem positivas com relação
a questão do transporte. Com relação a outras áreas, eu tenho certeza que vai ter qualificação nos serviços de saúde, vai ter qualificação no serviço de energia, vai ter qualificação muito positiva no setor de turismo, mas o setor de turismo vai acabar perdendo pela não vinda ou pelo não deslocamento de tantas pessoas como poderiam acontecer se nós tivéssemos o sistema de transporte tranquilo, dá para se dizer assim, dentro do país. E os estádios, vereador? Num determinado momento, a própria imprensa se encarregava de fazer aqueles gráficos pelos quais íamos acompanhando o andamento das obras. Num primeiro momento, parecia que não haveria maiores problemas, mas com a proximidade dos eventos, foi esses tempos capas de jornais argentinos, colocando, por exemplo, às vésperas do jogo aqui do São Lourenço contra o Grêmio pela Libertadores, a capa do Olé falava dos problemas de repente, a própria abertura da Copa do Mundo ficar comprometida no estádio do Corinthians, em São Paulo, com obras paradas. O Atlético Paranaense, por exemplo, já está jogando em outros estádios no sentido de tentar acelerar as obras do seu estádio. A FIFA, reiteradamente, por meio do Jerome Valk, que tem coordenado esse processo aqui no Brasil, faz declarações pessimistas nesse sentido. Até os estádios com dificuldades, né? Infelizmente sim, e hoje a gente não vê mais a dificuldade somente dentro do estádio, mas também no contexto todo, né, do acesso para o estádio. Então vamos ter dificuldade sim, e não imaginava que nós pudéssemos ter essas dificuldades em São Paulo. A gente vê o Rio de Janeiro com o Maracanã pronto, com os acessos prontos, Belo Horizonte jogando há mais de um ano já, né, Salvador da mesma forma, Natal estádio pronto, agora Cuiabá não tem previsão, São Paulo não tem previsão, Curitiba não tem previsão, Manaus inaugurou o estádio, mas não está tudo pronto ainda. Então tem algumas situações bem delicadas que a gente tomara que não tenha esse dificultador no período da Copa, porque seria muito, muito ruim, principalmente para o Brasil, se em São Paulo nós tivéssemos a dificuldade, porque é o local onde vai ser aberta a Copa do Mundo, né, onde vai ter o jogo de inauguração. Então seria muito triste para o país passar por um vexame desses internacionalmente, no maior evento do mundo, onde todos os olhos do planeta estarão voltados para o Brasil e nós termos dificuldade da realização desse evento. Então, é preocupante. E o senhor chega a imaginar, por exemplo, o jogo não sair? Vamos supor, termos um jogo marcado para o Beira-Rio ou para a Arena Pantanal em Cuiabá e o jogo não saia. Não, isso eu acho praticamente impossível. O que eu acho que pode complicar é o acesso. O acesso, a própria acomodação. Acomodação, né, as proximidades do estádio todo. Isso sim pode ser um dificultador, porque a FIFA exige dos estádios, no dia dos jogos, 2 km de raio, única e exclusivamente para o jogo, onde não existe trânsito de veículos, as pessoas caminham, que isso é positivo, porque tu cria um clima todo de tranquilidade nas proximidades, mas se nós não temos as proximidades dos estádios prontas, esse clima não vai conseguir ser criado. E ainda bem que na Copa do Mundo não tem essa questão de violência de torcidas, né? Porque algumas obras inacabadas poderiam gerar todo esse tipo de conflito. Então, eu acredito que Porto Alegre não vai ter problema. O que eu tenho algum receio hoje seria São Paulo ainda, em virtude de tudo que cerca a importância de São Paulo referente ao Brasil e a importância do evento de abertura da Copa com relação ao mundo. Mas pelo que o senhor tem acompanhado, e aí o senhor acaba de fazer menção à FIFA, que é a entidade máxima do futebol, e que em última análise dita todas essas regras, e aí é voz corrente que a FIFA não pediu para que o Brasil sediasse a Copa. O Brasil foi lá, se candidatou, se submeteu a todas as exigências, logo ele tem que cumprir as exigências. Mas quando a gente fala que os estádios não estão prontos, por exemplo, o Beira-Rio, é possível ir aos jogos, eu mesmo fui, assisti sem maiores problemas, na visão do torcedor comum o estádio está acabado, para a FIFA não, faltam estruturas temporárias, falta de repente alguma questão do entorno. Então quando nós falamos que os estádios não estão prontos,
não estão não prontos. É sentar e assistir. De fato, não está pronto mesmo ou eventualmente não está atendendo algum requisito da FIFA, mas que não traria maiores problemas à realização de um evento. Como medir isso? Até que ponto essas exigências fazem sentido? O estádio que não está pronto hoje é São Paulo e Curitiba. São os dois estádios que não receberam jogos ainda, né? Que é questão física, realmente. Curitiba até recebeu um jogo teste lá com 10 mil pessoas, né? Somente em um setor de arquibancada, porque os demais setores do estádio não tinham cadeiras, nem não estavam completamente prontos. O entorno dos estádios, alguns não estão prontos ainda, né? Isso é preocupante. Manaus, Cuiabá, Porto Alegre mesmo, Curitiba, São Paulo... Alguns entornos de estádio não estão prontos para essas estruturas temporárias, para tudo que cerca um grande evento desse. Então pode acontecer alguma dificuldade, sim, não dentro da arena de jogo, mas nas proximidades dos estádios. E vereador, o senhor como ex-secretário aqui do município na área do esporte principalmente, o que o senhor tem observado? Eu lembro que no retorno do vereador Washington à Câmara, já na condição de ex-secretário, ele trouxe algumas políticas que foram desenvolvidas no período em que ele esteve à frente da pasta, aí vamos citar em torno de 1 ano e 3 meses, desde o ano passado, e o grande mote em termos de esporte no município atualmente tem sido os esforços no sentido de construir um ginásio municipal. Como é que o senhor tem enxergado toda essa movimentação? Eu tenho enxergado de forma muito positiva. Avançou bastante, conversei com o vereador Washington e é secretário. Toda essa luta que foi feita nos últimos, posso dizer tranquilamente, 8 anos aí de tornar isso realidade. Em muitos momentos teve que se abrir mão desse investimento em virtude de investimentos na área da saúde, na área da água, que é perfeitamente aceitável e é questão de prioridade para a população. E vejo hoje um momento muito propício para que esse ginásio aconteça em Caxias do Sul. É uma arena esportiva que vai ser de extrema utilidade, vai ser um espaço multiuso, que não vai servir somente para os esportes, que vai servir para grandes encontros, grandes reuniões, grandes eventos, mas vai ajudar a fomentar, sim, e valorizar não só o esporte de base, que hoje Caxias do Sul faz de uma forma muito positiva, mas vai auxiliar também na formação de equipes que possam disputar competições nacionais. Caxias do Sul é carente disso hoje. Nós tivemos o vôlei com muita força, já tivemos o futsal com muita força, temos o basquete ainda resistindo com muito vigor, o handebol também feminino resistindo aí, mas Caxias do Sul precisa mais, tem condições de ter mais, né, de ter esportes de rendimento. Nós temos vários atletas que de forma individual participam nos seus esportes, mas esportes coletivos nós temos essa dificuldade até por não ter um ponto de referência. Claro. E o ginásio de Caxias do Sul pode vir a suprir essa situação e aí as equipes tendo condições de buscar investidores, buscar patrocinadores, atrair atletas para a cidade para que a gente possa ter outros esportes coletivos que tenham um rendimento e que possam atrair a nossa população, como foi com a enxuta, como foi com o vôlei da universidade, como é com o handebol de Caxias, como é o basquete do Clube Juvenil. A UX tinha um time forte de futebol de salão também. Teve, logo na sequência da enxuta, Então, tudo isso, o ginásio te propicia esse ponto de referência. Então, Caxias do Sul trabalha muito a formação, tem muitos atletas que são formados em Caxias do Sul e que estão espalhados hoje pelo país inteiro. E eu tenho certeza que se Caxias do Sul tivesse ponto de referência, nós vamos suprir uma deficiência e vejo o ginásio de Caxias do Sul avançando de uma forma bastante interessante. Confio muito que ele vai ser executado ainda nesses próximos anos. Isso é a ideia do projeto, que já estaria em fase de conclusão, e aí as obras começariam então mais tardar ano que vem. Eu não conversei com o secretário Jó agora, nesses últimos dias, para saber como é que está o andamento, mas a ideia dele, eu conversei com ele há um tempo atrás, era de que assim que possível já ter essa discussão toda pronta e colocar isso à disposição de uma licitação para que a gente pudesse ter em Caxias do Sul logo, no mais tardar aí, um ginásio multiuso na cidade. E outro ponto, vereador, não podemos deixar de citar quando se fala em esporte em Caxias do Sul, são os nossos dois grandes clubes locais, o Caxias e o Juventude. O senhor, a propósito, é dirigente do Caxias, da Ser Caxias. Um tempo atrás, lembro ano passado, quando o prefeito Alceu Barbosa Velho negociava os patrocínios da Festa da Uva,
Houve um grande contrato celebrado com a Caixa Econômica Federal, pelo qual a Caixa comprou a folha de pagamento dos servidores públicos municipais. Quando se fala comprar, é que basicamente é o seguinte: passa a ter a exclusividade da folha de pagamento. Claro que o servidor, se fizer questão de receber por outro banco, ele pode fazer a portabilidade, mas com vantagens, enfim, para o servidor. A folha de pagamento passou a ser da Caixa Econômica Federal, antes pertencia ao Banrisul, isso no âmbito do Executivo. E o prefeito cogitava naquela oportunidade, chegou a discutir junto à Caixa a possibilidade de aquela instituição bancária patrocinar a dupla Caju. Por que não andou isso? E também, na sua opinião, o que seria necessário, então, para alocar melhores recursos, haja vista que os nossos clubes têm demonstrado um desempenho interessante nos estaduais e o Juventude, muito especialmente, com uma categoria de base fortíssima. Resta ver o Grêmio. O Grêmio, por exemplo, estruturou boa parte da sua base de time principal com ex-jogadores do Juventude. Eu vejo essa negociação com a Caixa, eu vejo ela como não encerrada ainda. Os clubes têm algumas situações pendentes, como 99% dos clubes do país passam por dificuldades, e os clubes menores têm ainda mais dificuldades com relação a isso. Eu acredito que a partir do momento que tiver uma possibilidade de negociação dessas dívidas, de recebimento das certidões negativas, esse contrato, essa possibilidade de patrocínio da Caixa, ele pode ainda acontecer. Então não vejo ela como definitiva. Eu vejo ela como uma possibilidade que logo ali na frente possa vir a auxiliar os clubes de Caxias do Sul, como a Caixa já faz com várias equipes do país inteiro. Claro. E hoje praticamente em todos os estados existem equipes patrocinadas pela Caixa. E começou lá com o Corinthians, né, recebendo valores para os padrões atuais absurdos. Inicialmente era na casa de 30 milhões de reais, se eu não estou enganado, e só com essa primeira entrada da Caixa eles conseguiram adquirir o Alexandre Pato na época. Então são valores muito altos. Né? E que para os clubes menores, os valores, claro que em valores bem inferiores, mas tem uma necessidade muito grande, porque a necessidade é muito maior. Claro. Então não dá para descartar. Né? Hoje você pode estar parada, mas aguardando talvez uma provocação positiva aí, de um dos lados, para que isso venha a se concretizar. Agora com os dois clubes jogando nacionalmente pela terceira divisão aí, e com televisão transmitindo, todas as outras possibilidades que podem ajudar na divulgação do patrocinador. Vereador, mais uma vez eu quero lhe agradecer, estamos um pouco além do nosso tempo. Fica um espaço breve para que o senhor faça as conclusões ou toque em algum ponto que não tenhamos abordado até aqui. Não, só para concluir essa questão dos clubes locais, a gente tem que também reforçar que empresas locais com força hoje patrocinam as duas equipes de Caxias do Sul. Tem havido um auxílio nesse sentido. Que não dá para negar que é um auxílio extremamente importante de patrocinadores fortes de Caxias do Sul que fazem um trabalho dentro da comunidade e dão esse retorno através dos clubes hoje, colocando a sua marca nas camisas das duas equipes. E com relação ao esporte em geral, eu quero reforçar e agradecer até a Secretaria de Esportes, através ou do secretário Plain antes, o secretário Washington e agora com o secretário Jó, a importância do fortalecimento e a manutenção todas essas possibilidades que existem para a terceira idade em Caxias do Sul hoje. O crescimento dos grupos de convivência, o crescimento dos grupos de ginástica, dos grupos de jogos adaptados, das academias da melhor idade, que estão espalhadas pela cidade, tudo isso ele é qualidade de vida. Tudo isso é importante para a comunidade, que ela possa utilizar de forma gratuita e que faça com que nós possamos, em Caxias do Sul, ter um envelhecimento com qualidade. Então esse é um grande trabalho social que faz a Secretaria de Esportes, atendendo, não sei números exatos hoje, mas eu tenho certeza que mais de 7 mil pessoas por semana através desses eventos que acontecem para a terceira idade. Então, é bom a gente lembrar a comunidade disso, porque é um papel importante e muitas pessoas acabam abraçando isso, o que torna os projetos cada vez mais valiosos. Então, mais uma vez, muito obrigado, vereador. E espero que na nossa próxima conversa, daqui uns 2, 3 meses, falemos já com o Brasil campeão do mundo. Seria um assunto maravilhoso de se discutir. Né? Quem sabe com o Brasil campeão do mundo, a Copa ocorrendo na mais pura tranquilidade, nós termos as nossas estruturas que possam ainda ficar prontas, que estejam prontas para receber os turistas e recebê-los muito bem, não só em Caxias do Sul, mas em todo o país. Mais uma vez, muito obrigado.
Conversamos então com o vereador Felipe Gremelmaier, do PMDB. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.